Rafael oparł się o framugę drzwi i przez chwilę tylko słuchał. Jeśli przesuniesz tę figurę tutaj, mówiła Patricia spokojnym głosem, to za 2 tury stracisz możliwość obrony. Eduardo zmarszczył brwi. Ale wtedy wygrywam ten rząd. Tak. I właśnie dlatego większość ludzi robi ten ruch. Patrzą na to, co mogą wygrać teraz. Nie patrzą na to, co mogą stracić później. Eduardo patrzył na planszę przez kilka sekund. Potem nagle jego oczy rozbłysły. Już wiem. Chodzi o tę figurę tutaj. Patricia uśmiechnęła się. Dokładnie. Livia klasnęła w dłonie, choć najwyraźniej nie rozumiała zasad gry. Eduardo wygra. Jeszcze nie, zaśmiała się Patricia. Rafael poczuł coś dziwnego. Przez wiele miesięcy próbował znaleźć sposób, by jego syn oderwał się od ekranów. Kupował książki, zapisywał go na zajęcia, zatrudniał korepetytorów. Nic nie działało. A teraz chłopiec siedział na podłodze od ponad godziny, skupiony, zainteresowany, zaangażowany i robił to z własnej woli. Wieczorem przy kolacji zauważył coś jeszcze. Dzieci mówiły więcej, znacznie więcej. Eduardo opowiadał o partii, Livia o rysunku, który zrobiła po południu. Oboje przerywali sobie nawzajem, śmiali się. Próbowali mówić jednocześnie. Przez chwilę Rafael siedział w milczeniu i po prostu słuchał. Dawno nie było takiej kolacji. Może nawet nigdy. Po tym jak dzieci poszły spać, znalazł Patricię w kuchni. Układała naczynia w szafce. Jak zawsze. Spokojnie. Bez pośpiechu. Patricia. Odwróciła się. Tak, panie Monteiro. Mogę o coś zapytać? Oczywiście. Rafael zawahał się. To było dziwne pytanie. A jednak chciał znać odpowiedź. Jak pani to robi? Patricia zamrugała. Co robię? Z dziećmi. Eduardo prawie się nie odzywał. Livia często była zdenerwowana. Teraz są inni. Patricia przez chwilę milczała. Potem wzruszyła lekko ramionami. Słucham ich. Rafael nie odpowiedział. To wszystko? W większości tak. Dzieci zwykle mówią nam, czego potrzebują. Problem polega na tym, że rzadko naprawdę słuchamy. Rafael oparł dłonie o blat. Ja ich nie słucham? Patricia zawahała się. Chce pan szczerej odpowiedzi? Tak. Czasami nie. W kuchni zapadła cisza. Każdy inny pracownik natychmiast by się wycofał. Przeprosił. Zmienił temat. Ale Patricia nie zrobiła nic z tych rzeczy. Po prostu czekała. Dlaczego tak pani uważa? Bo kiedy Eduardo opowiada o czymś ważnym dla siebie, często odpowiada pan po kilku sekundach. Jakby już pan myślał o czymś innym. Rafael poczuł ukłucie dyskomfortu. A Livia? Patricia uśmiechnęła się lekko. Livia zawsze patrzy panu w oczy, kiedy coś mówi. Wie pan dlaczego? Nie. Bo sprawdza, czy pan nadal słucha. Te słowa trafiły go mocniej, niż chciał przyznać. Przypomniał sobie dziesiątki sytuacji. Telefony podczas rozmów. E-maile podczas kolacji. Spotkania ważniejsze od rodzinnych chwil. Był obecny fizycznie. Ale czy naprawdę był obecny? Nie był już tego taki pewien. Pani myśli, że jestem złym ojcem? Patricia natychmiast pokręciła głową. Nie. Myślę, że jest pan zmęczonym ojcem. To nie to samo. Rafael spojrzał na nią zaskoczony. Jest różnica? Ogromna. Zły ojciec nie zadaje takich pytań. Zły ojciec nie martwi się, czy słucha swoich dzieci. Zły ojciec nie wraca wcześniej z podróży i nie stoi przez 10 minut w drzwiach, obserwując, jak jego dzieci się śmieją. Rafael zamarł. Wiedziała pani? Patricia uśmiechnęła się. Stał pan tam bardzo długo. Po raz pierwszy od wielu tygodni Rafael się zaśmiał. Cicho, szczerze. I właśnie wtedy z góry rozległ się głos. Tato! Livia. Rafael i Patricia jednocześnie spojrzeli w stronę schodów. Po chwili dziewczynka pojawiła się na półpiętrze. W piżamie. Z rozczochranymi włosami, przytulając pluszowego królika. Nie mogę spać. Dlaczego? Livia zeszła o kilka stopni. Bo myślę. O czym? Dziewczynka spojrzała najpierw na Patricię, potem na ojca. O tym, że teraz jest inaczej. Rafael poczuł ucisk w gardle. Lepiej? Tak, dużo lepiej. Potem powiedziała coś, czego nie zapomniał już nigdy. Dom znowu brzmi jak dom.
I nagle Rafael zrozumiał, że przez bardzo długi czas jego dzieci mieszkały w pięknej rezydencji, ale dopiero teraz zaczynały mieszkać w prawdziwym domu. Eduardo perguntou aquilo enquanto Mexia distraidamente no cereal. A Patrícia vem hoje? Uma pergunta simples. Natural. Mas Rafael sentiu algo estranho ao ouvir. Não, filho. Hoje é a folga dela. Eduardo assentiu, como se aquela resposta fosse suficiente. Mas alguns segundos depois perguntou. Ela volta segunda? Volta. O menino pareceu satisfeito. Continuou tomando café. Lívia, que desenhava ao lado da mesa, levantou os olhos. Eu fiz um desenho para mostrar para ela. Rafael sorriu de leve. Você pode mostrar na segunda. Mas eu queria mostrar hoje. A menina fez um biquinho. Depois voltou a desenhar. Foi só naquele instante que Rafael percebeu uma coisa. Não era apenas ele quem sentia a ausência de Patrícia. As crianças também. E isso não acontecia com facilidade. Durante anos, funcionários entraram e saíram daquela casa. As crianças aprendiam a não se apegar. Era uma forma silenciosa de proteção. Mas com Patrícia tinha sido diferente. Naquela tarde, Rafael levou os filhos ao parque. Tentou aproveitar o sábado. Brincou. Conversou. Comprou sorvete. Fez tudo o que um pai deveria fazer. E mesmo assim, em vários momentos, percebeu os dois olhando para alguma coisa e dizendo: a Patrícia ia gostar disso. Ou, a Patrícia sabe fazer melhor. Ou ainda, a Patrícia contou uma história parecida. Não era comparação, era presença. Ela estava ali mesmo sem estar. Quando voltaram para casa, já perto do anoitecer, Rafael encontrou algo inesperado. Sobre a mesa da cozinha havia um pequeno recipiente de vidro. Dentro dele, biscoitos caseiros. Ao lado, um bilhete. Prometi para a Lívia que faria os biscoitos de canela. Como amanhã não trabalho, deixei pronto hoje. Boa folga para vocês. Patrícia. Só isso. Nada mais. Rafael leu 2 vezes, depois uma terceira. Lívia apareceu correndo. Ela fez. Ela lembrou. A menina pegou um biscoito e abraçou o pote como se fosse um tesouro. Eduardo pegou outro. Eu disse que ela não ia esquecer. Rafael observou os dois e percebeu que não era sobre os biscoitos. Era sobre ter alguém que prestava atenção, alguém que lembrava, alguém que cumpria promessas pequenas. As promessas pequenas eram sempre as mais difíceis. Na segunda-feira, Patrícia chegou às 7h30, como de costume. E pela primeira vez, desde que ela começara a trabalhar ali, Rafael já estava esperando. Não conscientemente. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Mas o fato de estar na cozinha exatamente às 7h29 não ajudava muito a sustentar essa teoria. Quando ela entrou, carregando a bolsa no ombro e o casaco dobrado no braço, encontrou Rafael servindo café. Bom dia, senhor Monteiro. Bom dia. Ela pendurou o casaco, pegou uma caneca, serviu café para si mesma. E por um instante ficaram os dois sozinhos na cozinha, sem crianças, sem funcionários, sem interrupções. Patrícia tomou um gole. Como foi o fim de semana? A pergunta saiu tão naturalmente que Rafael demorou 1 segundo para responder. Quase ninguém perguntava aquilo para ele. As pessoas perguntavam sobre negócios, contratos, viagens, resultados. Não sobre o fim de semana. Foi bom, ela assentiu, esperando, como quem realmente queria saber. Levei as crianças ao parque. Gostaram? Muito. A Lívia ficou brava porque você não estava lá. Patrícia riu. Aquele riso leve que sempre parecia surpreendê-lo. Ela vai sobreviver. Não tenho tanta certeza. Patrícia balançou a cabeça sorrindo. E naquele momento aconteceu algo pequeno, mas importante. Ela estava rindo. E Rafael percebeu que queria continuar fazendo ela rir. A constatação foi tão repentina que o pegou desprevenido. Patrícia terminou o café. Colocou a caneca na pia. Melhor eu começar antes que a casa resolva criar trabalho sozinha. Ela se virou para sair. Mas Rafael falou antes de conseguir pensar melhor. Patrícia. Ela parou. Sim? Os biscoitos. As crianças adoraram. Ela sorriu. Um sorriso simples, mas sincero. Fico feliz. E então saiu da cozinha.
Rafael ficou parado por alguns segundos. O café já não importava. A agenda do dia também não. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele estava esperando alguma coisa que não tinha relação com negócios. E isso era tão novo quanto assustador. No corredor, ouviu a voz de Lívia. Patrícia! Logo depois veio uma risada. Depois outra. E Rafael percebeu que aquela casa fazia um som diferente quando ela estava ali. Um som mais leve, mais vivo, mais próximo daquilo que um lar deveria ser. E pela primeira vez, a ideia o atingiu com toda a clareza. Ele não estava apenas admirando Patrícia. Não estava apenas agradecido. Não era apenas respeito. O que começara silenciosamente naquela tarde em que a encontrou sentada no chão, brincando com seus filhos, estava crescendo. E Rafael já não tinha certeza de que conseguiria impedir. Tá bom, Rafael. Ela disse o nome dele pela primeira vez, sem hesitação, sem exagero, sem transformar aquilo em algo maior do que era. Mas por algum motivo, ouvir o próprio nome na voz dela teve um efeito completamente desproporcional. Patrícia sorriu de leve, depois se virou e saiu. A porta fechou. E Rafael ficou parado no hall de entrada por alguns segundos, o nome ainda ecoando na cabeça dele. Na quinta-feira aconteceu uma coisa que, para qualquer outra pessoa, provavelmente passaria despercebida, mas não para ele. Na hora do almoço, Eduardo chegou correndo à cozinha. Patrícia! Olha a nota da prova! Ela largou imediatamente o que estava fazendo. Secou as mãos no pano. Pegou a folha. Leu com atenção. Como se fosse um documento importante. 9,5. Eduardo abriu um sorriso enorme. Eu errei só uma. Patrícia colocou a prova sobre a mesa. Eu estou orgulhosa de você. O menino ficou imóvel por um segundo. E Rafael viu algo acontecer. Algo pequeno, mas importante. Eduardo acreditou nela, porque sabia que aquelas palavras não eram automáticas. Ela não dizia aquilo para qualquer coisa, nem por educação, nem por obrigação. Quando dizia, era porque queria dizer. Mais tarde, naquele mesmo dia, Rafael encontrou o filho no escritório. Pai. Você acha que a Patrícia vai embora um dia? A pergunta o pegou desprevenido. Por que está perguntando isso? Eduardo deu de ombros. Porque todo mundo vai. Rafael ficou em silêncio. A resposta era simples, mas não era fácil. Porque o menino não estava inventando aquilo. Estava falando da própria experiência. Funcionários chegavam, funcionários saíam, babás, professoras particulares, motoristas. Todo mundo acabava indo embora. Eu não sei. Eduardo olhou para o chão. Eu queria que ela ficasse. Rafael observou o filho e percebeu que sentia exatamente a mesma coisa. Na sexta-feira choveu o dia inteiro. Lívia ficou resfriada, nada grave, mas suficiente para deixá-la mais sensível, mais quieta. Patrícia passou boa parte da tarde sentada ao lado dela no sofá, lendo histórias, trocando compressas, preparando chá. Quando Rafael chegou do escritório, encontrou as duas daquele jeito. Lívia dormindo encostada no ombro dela, um livro aberto sobre o colo. Patrícia lendo em silêncio para uma criança que já estava dormindo, como se a história ainda importasse. Como se terminar fosse importante. Rafael ficou observando da porta, mais uma vez. E percebeu uma verdade desconfortável. Ele estava começando a procurar momentos em que pudesse vê-la sem que ela percebesse. Não por invasão, nem por curiosidade, mas porque naqueles momentos ela era completamente ela mesma, sem formalidade, sem distância, sem a barreira profissional que sempre existia entre os dois. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Rafael encontrou Patrícia na cozinha. Ela guardava algumas coisas antes de ir embora. A febre baixou. Ela falou primeiro. Acho que amanhã ela já vai estar melhor. Obrigado. Patrícia assentiu. Continuou organizando as xícaras. Rafael ficou ali, sem motivo. O que estava virando um hábito perigoso. Posso te fazer uma pergunta? Ela levantou os olhos. Claro. Você sempre quis trabalhar com crianças?
Patrícia ficou pensativa. Por alguns segundos. Não. O que você queria fazer? Ela sorriu. Um sorriso diferente, mais distante. Como se estivesse olhando para alguma lembrança. Eu queria ser professora. Sério? Sério. Ela guardou outra xícara. Mas a vida aconteceu. Rafael não respondeu imediatamente, porque havia alguma coisa naquela frase. A vida aconteceu. Como se resumisse anos inteiros, sonhos interrompidos, escolhas obrigatórias, responsabilidades. Você sente falta? Patrícia olhou para ele, dessa vez demorando um pouco mais. Às vezes. Mas não o tempo todo. Algumas coisas mudam de forma. Ela apontou discretamente na direção do corredor. Onde estavam os quartos das crianças? Acho que continua ensinando. Só que de outro jeito. Rafael sentiu algo apertar dentro dele, porque ela disse aquilo sem amargura, sem autopiedade, sem reclamar. Apenas como um fato. E isso tornava tudo mais difícil. Ela pegou a bolsa, vestiu o casaco. Boa noite, Rafael. O nome saiu natural agora. Como se sempre tivesse sido assim. Boa noite, Patrícia. Ela caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se. Ah! O Eduardo deixou um desenho na sua mesa. Disse que era importante. E então foi embora. Rafael subiu para o escritório. Encontrou o desenho exatamente onde ela tinha dito. Uma folha dobrada ao meio. Abriu. Era um desenho simples. Os 4 sentados no jardim. Ele, Lívia, Eduardo e Patrícia. Rafael ficou olhando, por muito tempo, até perceber algo. Acima dos personagens havia uma frase escrita com a letra torta de Eduardo. Minha família, quando está feliz. E foi naquele momento que Rafael sentiu o coração acelerar. Porque não era apenas o desenho. Era o fato de que, sem perceber quando aconteceu, seus filhos já tinham aberto espaço para Patrícia dentro do lugar mais importante que existia para eles. E se fosse completamente honesto consigo mesmo, Rafael teria que admitir uma coisa. Talvez ele também tivesse. Nenhum dos dois comentou. Mas os dois perceberam. Eduardo não. Eduardo estava ocupado demais comemorando a vitória. Eu falei que ia ganhar. Eu falei. Patrícia levantou as mãos em rendição. Tá bom, campeão. Você ganhou. Com mérito. O menino sorriu satisfeito. E Rafael observou a cena com uma sensação estranha. Porque durante muito tempo ele acreditou que felicidade era uma coisa grande. Um contrato importante. Um negócio fechado. Uma meta atingida. Mas ali estava ele. Numa terça-feira comum. Sentado no chão da sala. Perdendo um jogo de tabuleiro para o próprio filho. E sendo mais feliz do que tinha sido em muitos meses. Quando Eduardo finalmente foi dormir, a casa ficou silenciosa. Lívia já estava no quarto. A cozinheira tinha ido embora. E pela primeira vez naquela noite, Rafael e Patrícia ficaram sozinhos na sala. As peças ainda espalhadas sobre o tapete. Patrícia começou a guardá-las. Automaticamente. Como fazia com tudo. Rafael se abaixou para ajudar. Não precisa. Ela disse. Eu consigo. Eu sei. Mesmo assim, continuou recolhendo as peças. Por alguns segundos, trabalharam em silêncio, lado a lado, até que Rafael falou. De onde você é? Patrícia levantou os olhos. Interior de Minas. Cidade pequena. Muito pequena. Daquelas em que todo mundo sabe a vida de todo mundo. Ela sorriu. E Rafael percebeu que gostava daquele sorriso mais do que deveria. E você veio para São Paulo quando? Com 19 anos. Sozinha. Foi difícil? Patrícia soltou uma risada curta. Bastante. A resposta era simples. Mas carregava uma quantidade enorme de história. Rafael percebeu. E sua família? Minha mãe continua lá. Minha irmã também. Eu venho visitar sempre que consigo. Ela colocou a última peça na caixa. Fechou a tampa. E por um segundo pareceu distante. Como se estivesse vendo outro lugar. Outra época. Você sente falta? Ela demorou um pouco para responder. Das pessoas? Sim. Do resto, não. Rafael assentiu.
entendendo mais do que ela imaginava, porque ele também conhecia aquela sensação, a de amar pessoas, mas não necessariamente os lugares onde ficou. Patrícia levantou, pegou a caixa do jogo. Melhor guardar isso antes que o Eduardo acorde amanhã procurando. Ela deu 2 passos, depois parou. Posso te fazer uma pergunta? Rafael ficou surpreso. Ela raramente perguntava coisas pessoais. Claro. Patrícia hesitou. Não por insegurança. Mas por que parecia escolher as palavras com cuidado? Você sempre foi assim? Assim como? Sozinho. A pergunta atingiu Rafael sem aviso. Ele ficou alguns segundos olhando para ela. Porque percebeu que ninguém fazia aquela pergunta havia muito tempo. As pessoas perguntavam sobre a empresa, sobre os filhos, sobre resultados, não sobre solidão. Não. Ele respondeu por fim. Acho que fui ficando. Patrícia não falou nada, apenas ouviu. Do jeito que sempre ouvia, com atenção completa. Depois que minha esposa morreu, eu mergulhei no trabalho. A frase saiu mais fácil do que ele esperava. Talvez porque fosse ela, talvez porque estivesse cansado de carregar certas coisas sozinho. No começo parecia necessário, depois virou hábito. E então virou vida. Patrícia ficou em silêncio. Um silêncio respeitoso. Sem pressa de preencher espaço, sem tentar consertar nada. E Rafael percebeu que aquela era uma das coisas que mais gostava nela. Ela não corria para resolver sentimentos. Ela simplesmente ficava presente diante deles. Sinto muito, ela disse por fim. Baixo, sincero. Nada mais, e justamente por isso significava tanto. Rafael sorriu de leve. Obrigado. Patrícia assentiu. Pegou a caixa do jogo novamente. Mas antes de sair da sala, virou-se. Acho que seus filhos estão felizes. Mais felizes do que estavam quando eu cheguei. Rafael olhou para o corredor dos quartos. Pensou em Eduardo. Pensou em Lívia. Pensou em como a casa parecia diferente agora. Mais leve, mais viva. Eu também. As palavras escaparam antes que ele pudesse segurá-las. Patrícia ficou imóvel por um segundo, os olhos encontrando os dele, e naquele instante, os dois entenderam exatamente o que tinha sido dito. E também o que não tinha. Porque Rafael não estava falando apenas das crianças, e ela sabia. A expressão dela suavizou, muito pouco, mas o suficiente. Boa noite, Rafael. Boa noite, Patrícia. Ela saiu, subiu a escada e desapareceu pelo corredor. Rafael ficou sozinho na sala, o jogo guardado, as luzes baixas, o silêncio da casa ao redor. Mas dessa vez não parecia vazio. Pela primeira vez em muito tempo, parecia apenas tranquilo. E enquanto observava a porta por onde ela tinha acabado de sair, percebeu uma verdade que já não conseguia negar. Ele não estava apenas se apaixonando por Patrícia. O mais perigoso era que, pela primeira vez em anos, estava voltando a acreditar que podia construir uma vida feliz, outra vez. Algumas histórias terminam ali, naquele olhar, naquela certeza silenciosa. Mas a vida real quase nunca funciona assim. Porque depois que a gente encontra algo importante, vem a parte difícil. Proteger, construir, escolher todos os dias. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael ficou sentado sozinho na varanda. O jardim estava silencioso. A pequena planta que Lívia e Patrícia tinham colocado no vaso semanas antes já estava crescendo. Pouco, mas visivelmente. Ele observou aquilo por alguns minutos e pensou que talvez sentimentos funcionassem da mesma forma. Não apareciam de uma vez, criavam raízes primeiro, em silêncio. Na manhã seguinte, Patrícia chegou como sempre, no mesmo horário, com o mesmo casaco, a mesma bolsa, a mesma calma. Mas alguma coisa tinha mudado, não entre eles, dentro deles, porque agora nenhum dos dois precisava mais fingir que não sabia. O café estava passando quando ela entrou na cozinha. Rafael já estava ali. Ela sorriu. Bom dia. Bom dia. E aquilo foi suficiente. Nenhum constrangimento, nenhuma conversa dramática. Só a tranquilidade estranha de duas pessoas que finalmente tinham parado de fugir da verdade. Eduardo apareceu alguns minutos depois.
cabelo bagunçado, cara de sono. Tem panqueca hoje? Tem. Patrícia respondeu. Você prometeu ontem. Então tem que ter. Lívia entrou logo atrás, ainda abraçada ao próprio travesseiro. Eu sonhei com a planta. Patrícia riu. E ela estava viva. Estava enorme. Maior que a casa. Rafael observou os três conversando e percebeu algo. Aquilo já parecia família. Não uma família perfeita. Não uma família planejada. Mas uma família real. Daquelas que surgem devagar, sem anúncio, sem cerimônia. Sem ninguém perceber exatamente quando começou. Alguns dias depois, aconteceu algo que Rafael nunca esqueceria. Era uma quarta-feira comum, chuvosa. Ele voltou mais cedo de uma reunião. Entrou pela porta da frente e ouviu vozes vindo da sala. Parou no corredor, sem ser visto. Eduardo estava mostrando um trabalho da escola. Lívia segurava um desenho. Patrícia estava sentada no sofá entre os dois, escutando. Realmente escutando. Então Eduardo perguntou: Patrícia? Você vai embora algum dia? A pergunta caiu na sala inteira. Patrícia ficou imóvel, por um segundo. Depois olhou para o menino. Por que você está pensando nisso? Porque as pessoas sempre vão. A resposta saiu simples, mas carregava tudo. Todas as despedidas anteriores. Todas as ausências. Todos os funcionários que passaram pela vida deles. Patrícia olhou para o garoto por um longo momento. Depois respondeu com a honestidade que sempre era dela. Um dia todo mundo vai embora de algum lugar. Eduardo abaixou os olhos. Ela continuou. Mas eu não estou planejando ir agora. O menino pareceu aliviado. Mas ainda havia alguma preocupação ali. Então Patrícia fez uma coisa simples. Pegou a mão dele. Ei! Eduardo levantou os olhos. Eu estou aqui hoje. E vou estar aqui amanhã. E depois de amanhã também. Às vezes, é melhor viver um dia de cada vez. O menino assentiu. Como se aquilo fosse suficiente. Porque vindo dela era. Rafael permaneceu parado no corredor, sentindo o peito apertar. Não por tristeza, mas porque aquela mulher tinha uma capacidade rara. Ela nunca prometia o impossível. Nunca dizia o que as pessoas queriam ouvir. Dizia a verdade. Mas conseguia fazer a verdade parecer segura. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael encontrou Patrícia fechando a porta da cozinha. Posso te perguntar uma coisa? Ela olhou para ele. Pode. Como você faz isso? Isso o quê? Fazer as pessoas se sentirem melhor sem mentir para elas. Patrícia ficou pensativa. De verdade. Como sempre ficava quando alguém fazia uma pergunta importante. Eu acho que porque passei muito tempo precisando ouvir a verdade. E descobri que a verdade não machuca tanto quanto a gente imagina. Ela sorriu de leve. O que machuca é sentir que está sozinho. Rafael ficou em silêncio, porque aquela resposta encontrou alguma coisa dentro dele. Alguma coisa que estava esperando havia muito tempo. Então ele deu um passo mais perto. Não muito. Só o suficiente. Você sabe que mudou essa casa, não sabe? Patrícia abaixou os olhos por um instante. Depois voltou a olhar para ele. Acho que a casa já tinha tudo o que precisava. Só precisava de gente prestando atenção uns nos outros. Rafael sorriu. Porque aquela resposta era exatamente o tipo de coisa que ela diria. Sempre devolvendo o mérito, sempre desviando dos holofotes, sempre olhando para os outros antes de olhar para si mesma. E naquele instante, ele teve uma certeza absoluta. Não foi no dia em que a encontrou sentada no chão, brincando com as crianças. Nem no dia do bilhete. Nem no dia da conversa na cozinha. Foi ali. Naquele momento simples. O momento em que percebeu que admirava quem ela era muito antes de pensar em qualquer outra coisa. E as coisas construídas sobre a admiração verdadeira costumam ser as mais difíceis de derrubar. Lá fora, a chuva continuava caindo. Dentro da casa havia silêncio. Um silêncio tranquilo, cheio de presença. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael não sentiu que estava voltando para uma casa vazia. Sentiu que estava voltando para casa.